Estamos começando aqui X-Play Business com Fabiano Vergani, hoje com o nosso quadro Talentos, recebendo o querido amigo Renato Cavion, nosso entrevistado deste podcast. E temos um convidado também, hoje aqui, Ronald Cavagnoli Soares. O que temos em comum com essas duas figuras aqui, né? Em Caxias do Sul, com o próprio Vergani. É que ele talento e eu tô lento. Tu tá lendo ou talento? É. Vamos já, de bate-pronto, passar a palavra ao Cavion para ele dar as boas-vindas aqui ao podcast Talentos. Obrigado pelo convite e também uma satisfação muito grande de poder participar no teu programa e encontrar aqui o Ronald, onde tivemos histórias importantes na nossa vida profissional e bom revê-lo aqui também para retomar algumas fases do passado e até do presente, inclusive, né? E do futuro também, né, Deus quiser. Ronald? Então, Cavion, tu sabe que podcast é essa coisa descolada mesmo, se vira nos 30, nos 15, e ontem eu liguei para o Ronald, eu quero te fazer um convite de participar de uma entrevista com o Renato Cavion, porque tu faz parte, pelo menos, da história do Vergânico Cavion, passa também por ele, Ronald Cavagnoli Soares. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria. Vamos rememorar alguns pontos importantes dessa caminhada, né? Importantes e muito produtivos, porque nós não só fizemos acontecer, nós fizemos o novo, né? O novo, exatamente. Então, eu quero começar aqui, Cavion, dizendo a ti como o seu nome surgiu na vida do Vergani. Eu trabalho com internet, telecomunicações, tecnologia, uma vida toda. Vocês me conhecem muito bem. E quando estava no eixo Rio-São Paulo, muitos colegas da área de telecomunicações, tu é de Caxias, tu conhece o Renato Cavion? E eu não conhecia o Renato Cavion, Ronald. E esse nome me perseguia, várias pessoas falavam esse nome. Obviamente eu fui me informar quem era o Renato Cavion. Alguns amigos em comum, né? Aliás, Roni Fernandes Pinto Júnior, queridaço, foi quem me apresentou ao Cavion. E aí ficava aquele sentimento, quando eu vou conhecer essa pessoa, né? Sempre fez a sua carreira profissional no eixo Rio-São Paulo. Cavion, como você, né, saiu de Caxias e foi empreender em telecomunicações no centro do país? Olha, voltando para o Ronald aqui também, porque ele fez parte desse processo, né, Ronald? De fato. Em 1989, quando começou a se falar em TV por assinatura, e começou até com o Nestor Knob lá da Inequil. Tá em Pansat. Que chamava-se Pansat, né? Ele trabalhava com parabólicas de fibra de vidro, não de carbono, de vidro, né? E a marca da antena dele era Pansat. E daí surgiu a possibilidade dele montar a primeira TV por assinatura do Brasil, que foi lá em Capão Novo, né? Uhum. E aí surgiu essa possibilidade, a gente dando consultoria para a Inequil, acabou dando consultoria também para a mesma empresa, no caso a Pansat, né? E ao chegar os equipamentos aqui, começou a instalar, depois disso tinha que fazer a expansão. E na época não era permitido instalar TV por assinatura em cidades abertas, só em condomínios fechados, né? Condomínios verticais horizontais fechados, por isso que foi em Capão Novo. Certo. E aí foi conseguido na ocasião várias licenças, depois que abriu a TV por assinatura, para fazer em cidades. E como era novo, porque 89, 90, TV por assinatura não existia no Brasil. Sim. Nem tinha Anatel ainda, né? Eu acho que nem foi tinha. Em 95, lá. Perfeito. E aí tinha que expandir. Era Dentel. Dentel. De telefone só. Não, era rádio e TV Dentel. Era departamento de telecomunicações. Olha só, Ronald e Cavion. Você falou aqui em Knob, Nestor Knob.
Hoje ele empreende em Caxias do Sul. Sim, Né? A X-Play também. Business tem como foco aqui conectar pessoas e conectar negócios. Né? Estou vendo aqui pelo Google Sat TV, uma operadora de internet e TV por assinatura de Caxias do Sul, que o Nestor Knob, né, que poderia se dizer que Renato Cavion, Knob, Ronald também, né, foram um dos precursores da TV por assinatura. Se nós tivéssemos, quero dizer aqui para quem nos assiste, né, os nossos internautas, quem contar a história de TV por assinatura no Brasil certamente passa por Caxias do Sul, passa pelo Rio Grande do Sul, passa pelo Knob, passa por Cavion, Ronald também veio junto. Isso. Né? E na ocasião, para poder expandir, como era necessário muitos recursos, a gente pensou em fazer franquia. Porque o modelo de franquia, normalmente, os investidores vêm junto com o local onde é montada a operação, de uma loja ou de um negócio desse tipo. E a primeira franquia foi lá em Pelotas, né? Foi a primeira franquia de TV por assinatura e, ao mesmo tempo, foi a segunda ou terceira TV a cabo no Brasil, Pelotas. Exatamente. Antes de Caxias. E aí chegou... Era o Martins, o Paulo Martins, que nós estávamos falando há pouco dele, era o filho do seu Martins, né? Do Osmarino. Osmarino Martins, que era o pai do Paulo, que estava junto no contexto, tá? E a gente estava comentando agora há pouco também, que a gente ia de manhã para Pelotas e voltava no fim do dia, né? Então, nós fazíamos 700 quilômetros para ir e voltar. A gente andava rápido. Chamava-se Grupo Sinuelo. Grupo Sinuelo, eu lembro, bem lembrado. Dos Martins. Dos Martins. Olha só. Então, TV por assinatura, Caxias do Sul, Pansat. Tá bem. Como é que você foi para o Sudeste? Como é que se deu isso? Como começou o processo de expansão, e a gente tinha na ocasião lá, porque a gente participava junto, né? Tinha umas 12 concessões, Farroupilha, Bento, nós tínhamos, acho que era Uruguaiana, Pelotas, Novo Hamburgo. Santa Maria, enfim. Eram 12 cidades. Aí. E surgiu num determinado momento um investidor do Rio de Janeiro, tá? Através de um que era parceiro de Porto Alegre, gaúcho, morava no Rio de Janeiro, e chegou, como ele ficou sabendo que tinha essas concessões, ele veio e fez uma proposta de... Aquisição? Não, de participação. Tá. E ele veio fazer participação aqui, e nessa de fazer, ele, na ocasião, quem conhecia a TV por assinatura no Brasil? Ninguém, né? Porque não tinha. O carioca era o Antônio Dias Leite. Da Companhia de Mineração do Amapá. CMA. Puta, que memória, hein, Ronald? É exatamente isso. Olha como ele lembra bem. E aí eu recebi um convite para ir lá ajudar a montar, não só no Rio Grande do Sul, como também nos outros estados. Eu fui para lá. Como é que se chamava a empresa? Aí virou multicanal. Multicanal, né? Multicanal, exatamente. Fizemos a primeira campanha de marketing da Multicanal, aqui no Sul. Foi aqui em Caxias, eu acho que foi. Brasil até, foi, quando foi montado em Caxias. Olha só. Acho que foi em 91, 92, Aí 93, nesse momento você vai para o Rio de Janeiro, Cavião. Aí foi para lá, para o Rio de Janeiro. Para Multicanal. Multicanal. E tinha feito uma aquisição parcial aqui da Pansat. Não, ele entrou como sócio. Okay. Só que as primeiras campanhas de marketing para as cidades onde ia se abrindo da Multicanal... Era o Ronald e tinha a Vera que fazia parte das lojas. Design das lojas. Design das lojas. Esposa do Fernando, esqueci o nome. E ela que fazia, era aqui de Caxias. Que então legal. Eu estava lá, conhecia aqui as pessoas e eles iam ajudando a montar toda a parte de comunicação, de layout das lojas, onde ia abrindo-se as cidades, né? E o Ronald participava diretamente, né? E como a gente sabe que é muito dinâmico esse setor de telecomunicações, né? TV por assinatura, novos entrantes, um vai adquirindo o outro. Da Multicanal, como é que surgiu os grandes players? Globo, DirecTV, NET, Sky? Então, é o seguinte, na ocasião... começou... Aí criou-se a NET, naquele mesmo período, a NET, tinha a NET Sul, que era a RBS aqui, mas a Globo participava também, porque ela tinha o conteúdo. Aí tinha... Porque antes disso, tinha a Globo Sat. A Globo Sat fazia
4 canais ou coisa assim, conteúdo, mas ela também fazia distribuição. Ela misturava tudo e aí não estava dando certo, ela contratou uma consultoria que, como conclusão da consultoria, tinha que dividir conteúdo com distribuição. Aí o conteúdo, a distribuição virou NET e o conteúdo continuou como Globosat, né? Um pouquinho antes desse episódio aí surgiu aquela operadora de MMDS, da Abril. Isso, da Abril, a TVA. TVA. Pronto, exatamente. TVA. Isso, tinha TVA. Mas ela tinha 1 ou 2 canais por ar, né? Era micro-ondas, MMDS, era por antena Sem fio. convisada, né? Exatamente. E atuava só na capital, em São Paulo, né? Mas então, Cavião, a Multicanal, dando sequência, por conta do tempo até, foi adquirida por quem? Aí você foi junto. Aí eu tava lá e aí a Globo tinha um jogo lá, porque ela distribuía o conteúdo da DirecTV, né? Da a grande DirecTV global. Da TVA, depois chegou a DirecTV, que era da TVA no Brasil, tá? Sim. Uhum. E aí a NET, nesse período, também estava crescendo. Mas ela aí comprou, a NET, que estava a Globo envolvida, comprou também a NET Sul, comprou a Multicanal. Tá. E aí ficou um grupo bastante robusto, né? Sim. Nesse meio tempo, a News Corp americana também, que era por satélite lá, que tinha a DirecTV lá aliás, tinha a Sky lá fora, lá nos Estados Unidos. Certo. Ela entrou junto com a Globo e criou aqui no Brasil a Sky daí. E aí sim, lá eu fui convidado para... Primeiro passei pela DirecTV, depois eu fui para a Sky daí. Pansat, Caxias do Sul, Multicanal, Rio de Janeiro, DirecTV e Sky. Chega na Sky. Chego na Sky. Qual o teu maior cargo na Sky? Diretor? Eu entrei como diretor. Era uma startup praticamente, Sky, mas eu era diretor comercial, marketing, comunicação, logística, instalação, eu era quase tudo, atendimento, porque ela era muito pequenininha quando estive lá, quando estava começando, né? Nossa, você abriu todas as regionais do Brasil aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo, Brasil todo, Bahia. Eram 10 regionais, foram criados 10 regionais no Brasil, de Manaus até Rio Grande do Sul aqui também. Bom, aí, gente, eu me cruzo com esse nome, Cavion, seja na Vivo, seja na Claro, seja na Oi, pois os nomes mudam, mas as pessoas normalmente orbitam, né? Os executivos, os empresários desse segmento, e sempre ouvia falar de Renato Cavion. O setor de TV por assinatura teve um momento muito difícil no seu início, depois ele realmente teve um melhor momento, mas ele realmente conseguiu dar o boom quando a internet chega e o grupo da América Móvel, Claro, NET, enfim, faz o famoso triple play, o combo com a internet, telefone e TV. Nesse período eu conheço uma empresa de internet satelital, e aí a gente me falam do Cavion e eu digo, não, então eu preciso agora conversar com esse cidadão chamado Renato Cavion, que para mim, agora que está em evidência, avatar, né? O Cavion para mim sempre foi um avatar, ele não existia, né? Mas, Cavion, fala um pouco de como nós nos conhecemos em se tratando de internet por satélite, mas principalmente fazendo um fechamento da TV, porque surge a internet que coloca tudo junto, tudo conectado, e você também faz esse update, essa evolução, você segue esse crescimento, né? Teve uma época em que, tu estava comentando, foi difícil a entrada da TV por assinatura, teve um boom, mas depois teve uma queda muito grande. Foi aí onde o Slim veio aqui e comprou... Carlos Slim, o atual dono da Claro Mundo, né? América Móvel. Claro, na época mexicano. Era Telmex, né? Tá, ele Telmex. Era dono lá. Lá no México chama-se Telmex, até hoje. Exato. Ele teve a oportunidade, daí ele comprou a NET, ele comprou a Embratel, ele comprou outras empresas, era móvel também, que não chamava Claro. Aliás, a Claro aqui começou no era Telete, Telete, concorrente da CRT celular, né? Isso. Aí ele comprou e começou o processo do Triple Play. Certo. Isso aí foi a grande visão dele. O combo dele. E aí começou a crescer fortemente ali. Mas eu, na minha trajetória, passei também em outras operadoras, né? Claro. Tive na Oi também, tive na Algar, tive em vários lugares no andar da carruagem. Porém,
como trabalhava com satélite, aí a Sky, eu estava na Sky, era tudo por satélite. E... Porque as TVs por assinatura, no início do início, tudo era por satelital, cabo. né? Não, quando começou era cabo. Por cabo, mas chegava o sinal por satélite. Sim, né? os canais sempre o eram satélite captados fez parte pelo disso. satélite. Sim, sempre fez parte disso. Mas a Sky daí, o satélite ele ia direto na casa, pegava direto na casa do cliente. Né? Eu quis dizer assim, Cavião, Olimpíadas ou uma Fórmula 1, captava-se a imagem aqui na Terra, jogava-se para o satélite e do satélite em outro país, em outro continente. Perfeito. Então o satélite sempre fez parte da TV por assinatura, seja ela por cabo ou também por satélite. Perfeito. Né? Pelo menos na captação das imagens em tempo real. Claro que o delay é aquele, né? Tu me falando isso, eu lembrei de uma ocasião que eu estive na Monterrey, no México. Tá. E 2000 isso, foi no 2000. A Monterrey, ela tinha, na ocasião, se não me engano, 37 mil alunos. Uns 20 mil eram estudantes por satélite. Por satélite. Aí fui para lá, junto com o pessoal da universidade aqui de Caxias. Já era um ensino à distância. Para ver como é que era o modelo de ensino de distância, porque como a Sky tinha o conteúdo e podia jogar por satélite para vender esse formato também no Brasil, mas também a Universidade de Caxias se inserir dentro desse contexto. Claro. E foi lá que eu fiz o meu primeiro curso de treinamento à distância. Porque lá, a Monterrey, ela de fato, tinha mais da metade dos alunos por satélite daí, né? Nossa. Só lembrei disso agora, porque outro dia encontrei o meu diploma do curso que eu fiz lá em Monterrey daí, sobre esse tema aí. Então, o satélite ficou bastante dentro do meu conhecimento, tá? Mas dentro, falando nisso, tu falou como nós nos conhecemos, teve uma ocasião que aí eu era consultor, dando consultoria para uma empresa de internet por satélite lá de Goiânia. E aí teve um evento nos Estados Unidos sobre satélites. E eu fui convidado para ir para lá. Sim. E fui lá no evento. E quem estava fazendo... Eram várias empresas fazendo apresentações. E uma delas chamava-se Viasat, ou Viasat. E estava o presidente lá, fez a demonstração, porque era uma das maiores lá dos Estados Unidos de internet por satélite, essa empresa aí, inclusive. Hoje é uma das 3 maiores do mundo. E ele, então, mostrou como é que surgiu e tal. Era o que tinha iniciado a Viasat, era o presidente, assim, conheci ele, conversamos e tal. E aí, eu conheci isso. E um dia, o Júnior, que tu acabou de citar, o Roni, ele me fala do Vergani. O Vergani, eu também já ouvi falar do Vergani, até porque 2014 para 2015. Isso, a gente se cruzou não como pessoa, mas tinha outros negócios que a gente se cruzava ali também, aqui em Caxias. Porém, ele disse, tem o Vergani aí. Ele estava na Anatel nesse momento. Tu estava na Anatel, mas tu estava na casa dele. Sim, lá em Canela, que ele é teu vizinho. Isso. Aí, ele disse, tá aqui o Vergani e tal. Não, ele me falou uma coisa, que estava nos Estados Unidos e que tinha alguma coisa com essa empresa. Eu digo, não acredito, imagina o Vergani de Caxias... Da Vila Ipiranga. Tendo contato com a Viasat nos Estados Unidos, uma empresa daquele tamanho, e deixa eu falar com o Vergani, né? E não é que era verdade, eu não estava acreditando. Digo, Vergani de Caxias, tendo essa conexão com uma das maiores empresas do mundo nesse sentido, digo, não, tem alguma coisa que não... E aí eu conheci ele, e aí foi por aí que por causa do satélite, que a gente se conheceu, né? Eu cheguei lá, era 2 horas da tarde, um sábado, e a conversa era para durar umas 2 horas, e era 8 horas da noite, a gente ainda conversava, o Cavião me trouxe a Caxias, a gente ficou mais 1 hora e pouco conversando, e ali, quero inserir o Ronald agora aqui na conversa, porque o Ronald Soares também tem uma passagem na minha vida, e ainda até hoje, como o próprio Cavião, muito forte na área de marketing. Uhum. E que teve essa passagem com o Cavião também na área de marketing, com telecomunicações, com TV por assinatura. E na empresa ao qual eu trabalhava anteriormente, nós estávamos num plano de expansão grande, utilizando-se de franchising, e o nosso marketing era o Ronald, né? E aí a gente começa a conectar, porque vocês dois são grandes amigos,
E lá por 2014, 2015, começa a surgir essa tal de X-Play, que nós estamos hoje aqui no estúdio da X-Play TV. O nome já era o X-Play. Aliás, quem trouxe o nome foi o Ronald, sempre ele que me traz os nomes dos meus negócios. E num sábado de manhã, eu faço a galera trabalhar um pouquinho, compro uns pasteizinhos ali, vem o Cavion e eu chamo o Ronald. Vamos ouvir o Cavion. Quero dizer para vocês que, olha, aquele sábado, que foi, a gente transcendeu o meio-dia, foi até as 2 horas, ficar ouvindo vocês, contando história do que vocês fizeram. E alguns embates, os bons embates, eu quero que o Ronald conte um embate que vocês tiveram, muitos na vida, mas conta um, né, daqueles assim homéricos que eu ali, um aprendiz, vendo 2 gigantes. Nossa, foi demais. Ronald, fala aí. Bom, teve até gente se jogando no chão, né? Eu me lembro dessa aqui agora. Não lembra? Lembro. Nunca imaginei de ver aquela cena, né? Eu não lembro bem do que nós estávamos falando. Eu lembro. A Bitcoin, que é a empresa que eu fundei, né, que hoje a gente vendeu, ela estava fazendo uma aliança com a Claro TV e o Cavion era o diretor comercial da Claro TV já nesse momento. Isso. Então, estava ali nascendo essa conversa que a gente firmou, essa parceria lá em 2019. Mas, enfim... Aí o Ronald começou a fazer umas defesas de TV por assinatura na casa dele, em Flores da Cunha. O Cavião ficou louco, né? Com os exemplos da Sky, porque tu era cliente Sky. Aí agora conta tu. Eu era cliente Sky. E ele, claro. E aí a gente começou a se degladiar. E eu não lembro o que ele... e ele acabou dizendo o seguinte: tu não entende nada de assinatura de TV, o que tu tá falando, não sei o quê. Bom, eu caí da cadeira. Literalmente, eu rolei pelo chão. Não, eu me sentia na liberdade de falar porque eu conhecia o Ronald. Não falaria isso para ninguém nunca. Falei porque eu conhecia ele, algumas coisas nesse sentido, né? Mas foi marcante também, claro. Mas só Nós tivemos outros momentos marcantes. Tivemos. Num outro programa, tem que pedir para o Cavião contar a excursão para Mar del Plata dentro de um monstro. Aquela foi histórica. De um motorhome gigante, né? E com acontecimentos que são inesquecíveis, né? Que faz parte da história da TV por assinatura, essa viagem. Exatamente. Sim, porque os argentinos são papas em TV por assinatura, como os holandeses também, né? Então... Eles eram. Na verdade, eu lembro de uma das palestras, porque teve gente muito importante naquela ocasião lá em Mar del Plata, inclusive a dona do satélite Panansat, que era a Lourdes Saralegui, estava lá palestrando, e entre outras, um argentino especialista em TV a cabo. Eles já tinham várias TVs a cabo, e no Brasil nós não tínhamos nenhuma ainda. Era proibido aqui, né? E lá pelas tantas, alguém disse: pois é, nós temos que aprender mais, porque, veja, há pouco tempo atrás, poucos anos, os brasileiros vinham aqui para a Argentina para aprender sobre televisão, e agora o caminho é contrário. Nós é que temos que ir ao Brasil aprender. Lembra disso? Eu lembro. Mas na ocasião nós fomos lá para aprender mais sobre TV a cabo. Foi bem interessante. Olha só. Quero trazer o Cavion agora, tá? Porque o nosso talento hoje aqui é Renato Cavion. A gente já entendeu essa sua trajetória de Caxias do Sul para a região sudeste, em grandes empresas de telecomunicações, em especial com TV por assinatura, a evolução de todo esse ecossistema também indo para internet, para o cabo, coaxial, no caso de uma Claro, par metálico na época de Oi, GVT, Vivo, agora tem aí fibra ótica. Surge um turbilhão de pequenas empresas, onde surge um Vergani da Bitcoin, e foi aí que a gente começa a se cruzar. Enfim, hoje estamos aqui com a X-Play. Mas a pergunta, né, é a seguinte, Cavião. Você teve uma passagem vencedora por diversas empresas, desafio como colocar de pé uma empresa global no Brasil, que foi a Sky, né? Mas... você é uma pessoa
que quando alguém me pede de você, no nosso meio, já por ser de Caxias do Sul também, ele tem um dom, Cavion, de ser uma pessoa que, durante a trajetória profissional e empresarial, adquiriu poucos inimigos, para não dizer nenhum. Cavion sempre foi um cara que fez muitas amizades e você sempre contribuiu muito para a carreira das pessoas. Você sempre teve esse lado humano, eu quero falar depois de presente, customer experience, mas você sempre teve um diferencial, Cavion, que eu quero aqui te dizer, que é esse ser humano maravilhoso que tu és, né? E tu sempre adquiriu amigos na tua trajetória. Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa trajetória, independente das bandeiras empresariais que tu passou, mas as pessoas, Cavion, os amigos, as carreiras de pessoas que tu impactou. De fato, é difícil de responder porque... Muita gente, óbvio, né? Não só por muita gente, mas eu acho que eu procuro ser autêntico. É o que eu sou. De vez em quando dá esses impasses aí. Os bons, mas nunca é com a pessoa. Todas as discussões que ocorreram na minha trajetória sempre era com o que estava se tratando, nunca com a pessoa. E eu tinha que deixar claro porque senão a pessoa levava para o pessoal, aí não batia, né? Era sempre o propósito pelo qual a gente estava trabalhando, né? Então, o tempo vai te mostrando isso. Eu estou muito, assim, emocionado de ouvir o que tu está me dizendo agora, até ao vivo aqui, publicamente. Mas eu diria que eu procuro ser o que eu sou. Mas eu acho que a formação da pessoa, meu pai, minha mãe, a maneira como eles foram nos ensinando, é preferível tu ser sempre honesto, correto, transparente. Claro que tu, de vez em quando, quebra uma perna, emenda de novo, e os altos e baixos sempre vai existir. Mas dentro dessa trajetória, eu tive contato, até porque se voltar muito lá para trás, eu trabalhei muito tempo aí na editora São Miguel, no Correio Rio-Grandense, e tive muito próximo dos capuchinhos ali também. Então, a minha formação também, além do pai e da mãe, da família, eu aprendi muito ali trabalhando. Eu era coroinha também, trabalhei no jornal, na revista. Esse lado aí vai. Né? Isso. E a gente ainda se reúne com a nossa turma da época. E a gente sempre agradece uma pessoa que para mim foi muito marcante, chamava Frei Silvino. Ele procurava reunir os jovens da época. E isso ajudou não só a mim, mas um grupo de mais de 150 jovens da época que se deram muito bem na vida pessoal, profissional e assim por diante. Eu vou dar aqui um relato que eu caminho seguidamente com o Cavion. Hoje não com tanta frequência, mas algumas vezes, domingo de manhã, enfim, vou lá próximo à residência dele na UX, caminho. E teve não só algumas vezes que o Cavion, depois de eu falar, e, enfim, com empreendedor, e voz alta, e gringo, italiano, o Cavion, depois de ter ouvido muita coisa, bom, agora vou te fazer um pedido. Eu vou falar aqui, vou tirar meu chapéu de consultor e é o Renato Cavion, amigo. E tu não pode falar, mas eu preciso te dizer umas verdades. E começa o cascudo 1, cascudo 2, cascudo 3, né? De forma super positiva. Claro que ninguém gosta de tomar cascudo, né? Mas quando isso acontecer, para interromper isso, a gente já sabe o que fazer. Te joga no chão e rola. Aí ele para. E, Ronald, uma coisa que também contigo isso é maravilhoso, cara. Que nós somos do interior. Sim. Porque Caxias é uma colônia, como já te ouvi dizer um monte de vezes. Mas sem dúvida. E, gente, aqui, ó, não foi uma vez que eu ouvi o Cavion dizendo isso em reuniões em São Paulo, mas com gente muito importante na mesa, assim, né? De grupos que não são grandes, são grupos gigantes. E o Cavion explicando o que é ser do interior. Eu vender TV por assinatura em São Francisco de Paula. Vender internet em Flores da Cunha. Esse fator local, né? E assim, ó, eu ficava olhando o Cavion falando para as pessoas, mas com aquela habilidade, com o tom de voz. Nossa, e aí
perguntavam a ele se ele iria morar em São Paulo. Nunca. Vou sempre morar no interior. Fala um pouco de interior, do fator local, e depois ele conclui que essa é uma das marcas do Cavion, ser local, ser do interior. Mas vamos ver... eu acho que o Brasil é um grande interiorzão. O Brasil, de modo geral. Tirando algum sotaque em alguma capital, alguma coisa. Prova disso aqui, nós não falamos... Eu estava ouvindo antes, a gente aqui não faz podcast, a gente faz podcast. A gente não usa Facebook, a gente usa Facebook. Olha o McDonald's. O que o McDonald's fez? Mudou de nome. Não é mais McDonald's, é Mac, né? Então se alinha aquela coisa de identificar e ter empatia com o povo que ele está negociando, que ele está trabalhando. Então, o que o McDonald's fez se não foi tentar se transformar em um local? Tá entendendo? E cada um de nós temos que fazer a mesma coisa, né? E assumir a nossa brasilidade e a nossa... o nosso lado interiorano, né? Caxias do Sul e Flores da Cunha, que são duas cidades irmãs, aliás, Flores da Cunha foi emancipado de Caxias, mas tem palavras que não fazem nenhum sentido, caxienses, do idioma italiano, que não fazem sentido em Flores da Cunha. Né? Se tu me permite falar italiano aqui, eu chamei um amigo meu de Chapasuki. Chapasuki. Né? Em Flores da Cunha. E isso foi um problemão, porque lá... O quê? Imagina, eles lá todos sabem falar o dialeto. O dialeto. E aí até entender que Chapasuki quer dizer alguém que só serve para colher abóbora, né? Foi o problema. Então é isso. Cavion, ser do interior, eu vi alguns embates teus gigantescos e homens importantes de negócios. Não, porque vende assim, vende assado, e o Cavion pediu a palavra. Isso tu vende aqui na Avenida Paulista. Comenta um pouco sobre isso. Eu gostaria de comentar um pouco a mais do que isso, claro. Que é o seguinte. Eu sou do interior também. Eu sou aqui de São Marquinhos, aqui em Caxias, aqui do Bairro Branco e tal. Por 28 anos eu trabalhei Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, ida e volta toda semana, essa coisa toda. Nunca quis morar numa capital, porque eu ia perder a minha essência, né? E uma coisa que eu aprendi, que toda a evolução, pelo menos aqui do Brasil, sempre sai a grande vontade do interior para uma capital. Se vocês vão olhar uma capital, o caso de São Paulo, ela cresceu com quem veio de fora para São Paulo. E os Estados Unidos, muito aconteceu de fora para dentro dos Estados Unidos, os grandes, o próprio Elon Musk, ele não é americano. Sim, sim. A vontade de crescer do quem está no interior, ele sempre sai da cidade menor, ele quer para o maior, vai crescendo assim. Isso é um aspecto importante da expansão, porque a pessoa também, ela sai do pequeno e quer ser maior. Mas, por outro lado, quem é do interior é autêntico. Eu me lembro quando a gente sempre conversava e ouvia os temas lá, e tu criava uma comunicação nacional, aí a agência era nacional, e ela queria customizar as linguagens de São Paulo. E como eu era aqui do Rio Grande do Sul, quando eles botavam um gaúchês dentro, era quase que uma ofensa, porque simplesmente não entendiam o significado, os detalhes. E aí, o segredo é tu entender e viver e sentir o interiorano, porque a verdade está ali. Mas não só isso. Quando chegava a propaganda ou qualquer coisa lá no interior, não dava certo, não funcionava. Então, à medida em que a gente se aproximava do interior e sentia bem a realidade, era muito mais assertivo, quer seja no argumento de vendas, na comunicação, na entrega, no relacionamento e assim por diante, porque o Brasil é um continente, né? Muito mais, há mais de um século, né? Ainda lá, Tolstói, olha bem, Tolstói lá, né, 1700... Nossa, agora foi. Ele, numa palestra, um aluno perguntou: mestre, como é que você consegue ser tão universal? E ele respondeu: se tu quer ser universal, canta a tua aldeia. Uhum.
Nunca perca as tuas origens. Nunca perca as suas origens, exatamente. Bacana. E o Brasil continental, 93% dos municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes. E as empresas globais, quando vêm para cá, acham que é tudo muito simples. Colocar aquele modelo aqui não é real isso. Cada vez menos. E as empresas do centro do país desejam também conquistar o Brasil. Não é assim também. Tem que falar o fator local. Mas aqui agora quero dar vou virar totalmente aqui. Falar de um momento que vivemos que era tudo manual nos negócios. Era tudo manual. Tinha que tirar uma nota à mão. Uhum. Aí, de repente, vem a máquina de escrever. Abrir a janela do carro à mão. Aí de manual vira fazer analógico. O câmbio à mão. Aí vira analógico, de manual vira analógico. Aí tem evolução e vem a era da informação, as coisas informatizadas. E agora a era digital. A transformação digital, que já é digital, ou já tem gente falando de pós-digital, e eu quero fazer essa pergunta ao Cavion sobre digital. Cavião foi bom. Cavião foi bom. Estamos sendo autênticos. É isso aí, eu brincava antes do Cavião chegar aqui, ó. Chegou o Renato Cavião e agora esse é bem autêntico. Cavion, esse é original. Esse aí é lá da origem mesmo. Do digital. Mas Cavion, hoje, Renato Cavion 2023, quero falar do presente com uma pitada de futuro. O que tu tá fazendo? Por que tu voltou de 100% para a região, né, nos últimos anos, aí com a pandemia, lembro quando chegou. E o que tá fazendo? Quais os desafios? Acabou? O que tem de novo aí? Olha, tem muita coisa nova acontecendo, porém, eu contando uma pequena história minha, que eu tenho um projeto que hoje chama Projeto 110, tá? Mas era 100, agora foi para 110. Não, passa isso e depois eu falo do Projeto 100. Eu quero falar, mas aí tu comenta outro. Não, mas acontece o seguinte, que tem tudo a ver com o que eu vou falar depois, então. Porque okay. A expectativa de vida do ser humano cada vez está aumentando mais, né? Ou seja, na época, eu não conhecia um dos meus avós, eu não conhecia. Ele faleceu com 50 e poucos anos. Eu não conhecia ele, porque a expectativa de vida era muito menor do que hoje. Do que hoje. Hoje está 79, 80 anos, 78, algo desse tipo. E a pessoa começa a falar que vai se aposentar e tem gente se aposentando. Hoje mesmo estava com uma pessoa que com 62, 63 anos, eu digo, tu tá brincando. Tu vai parar de trabalhar? Porque a aposentadoria no passado tinha sentido, porque era 35 anos de trabalho, o cara vivia 54, 52 anos, praticamente ele já ia encerrar a trajetória dele aqui nesse mundo, né? Sim. Só que agora tu vai viver 80, 90 e no meu caso, eu com 49 anos, eu tinha 35 anos de contribuição, porque de INPS lá, não sei se chama isso ainda, mas... INSS. E o que ocorre? NPS agora depois vai contar aí sobre o Custom Experience. Tá bom. O que é? Mudou as siglas. Aí, então, imagina, se aposentar com 49, 50 anos, se vai viver 75, 80 anos, vai fazer o que na vida? E aquilo foi me caindo a ficha na época, que já faz bastante tempo isso também, né? Eu disse, eu tenho que me reinventar. E aí eu criei um plano, e cada 5 anos eu tenho que rever o plano e eu tenho que ir me reinventando. Então, nos últimos 5 anos, que quando eu fiz a última revisão lá, eu acabei me reinventando tudo de novo, porque eu entendo que eu preciso continuar tendo utilidade e devolvendo para a comunidade, para colegas, para amigos, para jovens, algo que eu aprendi, que ainda tem utilidade, né? Que ainda tem valor. Tem coisas que não tem mais sentido, mas tem muita coisa que sim. E eu acabei fazendo meu MBA de Negócios Digitais, que concluí faz uns 2 anos. Desculpa, vou caçar a tua palavra aqui. Você é mal educado. O host vai ser mal educado aqui. Eu conheço o Cavion aí, como já falamos, e aí o Cavion me conta sobre o Projeto 100. Né, de viver 100 anos. Com qualidade de vida, né? Qualidade de vida, aí tu vai comentar, enfim, mas me apresentou tudo aquilo, né? É 1 hora de conversa. E, cara, por 2 semanas eu disse, cara, eu quero fazer parte desse projeto 100 aí que ele vai contar. Mas não deu 2 semanas, tive que
comer batatinha frita, daí eu liguei para ele, Ronald, é o seguinte, meu projeto é 90, velho, não precisa, mas conta o teu aí do projeto, sei que já está no 110 agora. Pois é, mas antes disso, eu percebi que se eu quiser ser útil por mais tempo, eu tenho que me reinventar. Até que a minha formação é marketing. Eu, inclusive, em 75, eu já tinha concluído o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas em marketing. Eu fui um dos primeiros, se não o primeiro aqui em Caxias, com mestrado em marketing na Fundação Getúlio Vargas. Aliás, na época, o marketing ele ainda estava, o Ronald deve lembrar, né? Estava gatinhando ainda, né? Sim. Então, dentro do marketing, ele tem que evoluir muito, mas quando eu fui pesquisando qual que é a evolução do próprio marketing, do contexto, eu vou fazer esse MBA de negócios digitais e fiz a minha certificação de experiência do cliente. Então, eu tive que dar uma remodelada naquilo que eu sabia, conhecia, um upgrade, né, nesse contexto. E, em cima disso, ao retornar para Caxias, depois desses 28 anos, indo e voltando, eu peguei e me reinventei. Então, comecei a atuar dentro do segmento de experiência do cliente, que para mim é uma evolução do marketing, onde o cliente não é mais foco no cliente, é foco do cliente, inverte um pouco os valores, inclusive. E então, atualmente, eu estou dando consultoria nessa área, estou dando palestras nesse segmento, estou dando cursos, mas dentro desse novo contexto que é novo e não é novo também, mas que para a nossa região é muito nova a experiência do cliente. E dando consultoria em outros aspectos também, ou seja, a minha agenda está tomada. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, Cavião, para o nosso pessoal que vai assistir aqui, né? Que tem que fazer propósito para quem está assistindo aqui também. O que eu estou assistindo a história do Cavião, esses cruzamentos com o Ronald, com o Vergani, enfim, né? A experiência do cliente. Hoje, um dono de empresa, um empreendedor, um empresário, ele sim tem um propósito por fabricar um produto, né? Vou citar aqui Marco Polo, né? Dando um exemplo da Marco Polo. Marco Polo fabrica ônibus, ela tem que se preocupar com o cliente dela, que é a Aviação Santa Teresa, que é o Expresso Caxiense, Ouro e Prata, né? Aviação Águia Branca. Sim. Será que ela não tem que ir além, se preocupar com quem paga a conta lá na ponta? Isso é a experiência do cliente, lá com o passageiro. Isso muda totalmente a forma de ver o business, né? Amplia, né? Amplia porque se a gente contar um pouquinho rapidamente, que resumidamente a história dentro do contexto dos negócios, né? No passado até, não muito tempo, o foco era no produto. Até porque havia pouca oferta de opção, tinha muito pouca opção de produtos. O Ronald recém tinha nascido, ou nem tinha nascido, funcionava mais ou menos assim a coisa, né? Até porque eu nasci antes que o Ronald, não pouco, bastante tempo antes que ele, né? Então tem umas histórias que eu posso contar que só seu pai dele contou para ele, porque ele não viu ainda, né? Mas, então era foco no produto. Depois, quando eu estudei e fiz o meu mestrado lá na Getúlio Vargas, era foco no cliente. Era pegar o que eu tinha de melhor, a empresa tinha de melhor, pesquisar o mercado e ver como é que eu adaptava ou como eu atendia ou criava essa necessidade no cliente para comprar o que eu tinha. Hoje, com a experiência do cliente, que é a era da experiência, eu tenho que fazer invertido. Eu tenho que ver as dores do cliente para mim criar mesmo e adaptar a minha empresa, o meu produto, para atender a demanda dele. Sim. Então, eu tenho que ouvir muito mais o cliente. E no caso da Marco Polo, que eu também tive uma passagem para o Marco Polo, eu fui gerente de marketing e logística e comunicação da Marco Polo durante 5 anos também, nessa minha trajetória. Sim. Aliás, fazendo um parênteses aqui, outro dia eu fiz um cálculo, Vergani e Ronald, nessa minha trajetória profissional, entre executivo, consultor, professor e tal, eu tive a oportunidade de atuar em torno de 130 empresas. E em torno de 25 segmentos diferentes, né? O que é um segmento? Segmento linha branca. Móveis. Então, vários segmentos, telecomunicações, dá uns 25 mais ou menos. Então, aprendi fazendo, aprendi apanhando, aprendi ensinando, aprendi nesse contexto todo. Então, quando a gente fala experiência do cliente, hoje, o que é o foco de lá para cá,
Sim. Tem que ouvir muito mais e tem que expandir muito mais. Não só o cliente no jogo, mas tem que colocar os stakeholders dentro do contexto, Sim. que é quem? Os colaboradores, o próprio cliente, o investidor, os fornecedores, os intermediários. O meio ambiente meio agora. ambiente, tem que estar tudo... Sustentabilidade. Porque mudou tudo, está mudando. Claro. E vai mudar muito. Então, eu tive que me reinventar, reestudar tudo novamente e retomar, voltar para o mercado. E até outro dia, num encontro que nós tivemos, eu te agradeci até publicamente o quanto que tu me apresentou para novas pessoas aqui, depois que eu regressei, que eu não conhecia. Eu fiquei muito tempo fora daqui, né? Mas dentro desse novo contexto. Eu tive que retomar tudo de novo, começar Cavion, tudo sabe zero. que uma coisa que eu defendo muito aqui, né, é a experiência. Tá, não, a experiência do cliente, hoje sim, não, a experiência de vida das pessoas. isso aí, Né? é Eu tenho 51 anos e dos meus 5 para 6 anos já estava atrás de um mercadinho lá na Vila Ipiranga e hoje estou aqui na X-Play, nesses 46 anos de caminhada. Eu afirmo a vocês que eu aproveito coisas lá quando tinha 5, 6, 7 anos. Os anos passam, mas as coisas mudam, sim, mas você consegue conectar aprendizados do passado. Por que eu estou contextualizando dessa forma? Porque quando eu contrato pessoas e o cara está muito velho, isso é uma das coisas que eu fico muito triste e chateado, e eu sempre mesclei muito na minha vida empresarial, trazendo o jovem e trazendo o experiente. Aliás, eu me dou muito melhor com os experientes, porque eu vejo que eu realmente aprendo ali, e eu não estou menosprezando ninguém com menos idade, porque tem novos gênios aí surgindo. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, Ronald, essa parte da experiência aí, falando-se de Renato Cavion, né? Hoje, empresa A, empresa B, a importância de ter alguém que teve jornadas, desafios diferentes, não é? O Ronald também tem isso, de muitas indústrias. Tem, passou por muitas empresas. Vocês possuem algo hoje que eu dou muito valor, que é justamente o que o cliente pensa da empresa. Para ser simples aqui, né? O que pensa do produto, mas o que pensa da empresa, porque o cliente hoje sabe muito rapidamente se tu está fazendo algo errado. E aí sim a tua empresa vai para o vinagre, como diz o Cavion. Me fala um pouco disso da experiência, Ronald, de várias indústrias, que hoje é tudo indústria plástica, indústria farmacêutica, indústria disso, daquilo. Quando eu era mais novo, se falava muito que profissionalmente a coisa mais importante era você fazer uma longa carreira numa empresa, né? E hoje se sabe que 4 anos de uma empresa mais 4 na outra vale muito mais do que 8 numa, porque você acumula experiências. No mundo profissional, quer dizer, as pessoas com mais experiência, né, com mais vivência, com mais idade, elas acumulam muito mais conhecimento, né? Tem muito mais experiências para trocar, elas têm mais controle emocional e diferente do esporte, ela não vai precisar usar tantos músculos, né? Mas ela exercitou tanto o cérebro que ela realmente tem muito mais a oferecer. E sempre com muito respeito. Eu também gosto muito de contratar e selecionar jovens por causa da impetuosidade, porque tem também... não tem medo. Não tem medo, tem um espaço, tem uma cabeça ainda com bastante espaço vago, né? Espaço livre para aprendizagem e tudo mais. Mas realmente eu acho que as empresas hoje passam a valorizar aquela coisa de funcionário até 50 anos, sei lá, 45. Isso aí está acabando, né? As pessoas estão buscando a experiência e a vivência e para trazer, para poder ter também uma capacidade de compreender, né, essa questão da multiplicidade do cliente, né? Porque até pouco tempo falava-se tanto no propósito de marca, no propósito de uma organização, e as pessoas estão se dando conta agora de que
você pode falar em proposta da organização dentro de casa, mas lá fora o consumidor é múltiplo, né? E para isso, para tratar com esse tipo de assunto, obviamente, você precisa da criatividade juvenil, mas a experiência acumulada é fundamental, né? Cavion, estamos chegando aqui no nosso final aqui, mas sobre essa parte da experiência, né, do profissional. Nós estamos vivendo a era da experiência e, como tu fala, não é mais só do cliente, é das pessoas, é do ser humano. Nós estamos, de fato, entrando cada vez mais na era humana. Aliás, o humano sempre existiu, só que tem um detalhe. Há tempos atrás, ele era escravo, na época a escravidão, agora ela se dá num outro formato, ainda existe, mas é um outro formato. Porém, eu concordo plenamente com o que o Ronald fala, porque o segredo hoje é esse lado dinâmico do jovem, porque dentro de uma empresa hoje e de uma família, pela expectativa de vida ter crescido bastante e pela informação estar disponível para quem quiser, vive-se 3, 4 gerações na mesma família, e nas empresas 4, 5 gerações convivendo dentro do mesmo ambiente. Só que o importante, em vez de ficar radicalmente um contra o outro, como é que vai se fazer para uma geração aprender com a outra? Mas aí vem o lado da humildade, né? De mais idade ouvir para aprender. Ele também tem que se reformular, ele precisa aprender mais, ele precisa entender mais, ele não pode se fechar só no que ele aprendeu, que ele sabia, e o jovem também tem que se dar conta que ele também tem mais. Porque eu dei um curso outro dia, eram 20 anos, 19, 21 anos, a sensação que eu tive, os que estavam participando do curso, que o mundo tinha começado, a sensação que eu tive tinha começado no ano 2000. E para trás de 2000 não existia nada. Aí que a gente, claro, foi conversando, foi vendo que o mundo existe há muito tempo e que tem que ter esse aprendizado de uma geração com a outra. Essa mesclagem das gerações, das etnias, do gênero e tal, isso que gera a criatividade, tu está falando, Ronald. Então isso é extremamente importante. E nós estamos vivendo a era da experiência, e é da vida. Não é só do cliente, é da vida, é de todos os segmentos, é de todas as amplitudes. E isso começa pela própria família, né? Porque dentro da família tem gerações diferentes. Eu, por exemplo, a minha sogra tem 90 anos. Domingo passado nós fomos assistir O Gato de Botas. E tem mais, estava o meu neto, Pedro, a namorada, a Dolores, a minha sogra e eu. Muito legal o filme, porque depois nós tínhamos que tirar as conclusões. 4 gerações. 4 gerações ali, e depois cada um no almoço ia dar a interpretação do filme, as mensagens do filme. E era muito interessante de ouvir a visão de cada um. Conforme a geração. Só que conforme a geração interpretava coisa diferente, mas é um aprendizado muito legal. Mas tem que ter a mente aberta para isso, né? Cavion, qual foi, ou um dos principais desafios profissionais de carreira que tu teve? Todos, imagino, né? Mas cita um aí. Para quem é, por exemplo, curioso, vive em desafio permanente, né? Porque se tu é curioso, tu vai lá botar o dedo, muitas vezes leva um choque, né? Então, são muitos, mas pensando aqui, assim, numa coisa mais ampla, eu acho que foi a Sky mesmo, viu? A Sky, onde eu tive a oportunidade, foi a empresa que eu mais permaneci trabalhando, foi a Sky. Fiquei 7 anos lá. E eu sempre tive por princípio, na linha do que o Ronaldo fala, o meu número sempre era 4. 4 numa empresa era um bom tempo, porque eu já queria ir para uma outra empresa para aprender mais, para levar mais conhecimento e assim por diante, né? Mas foi a Sky porque o desafio era praticamente uma startup. E mesmo assim, a Sky, eu entrei, eu acho que foi em 97, 98, ainda assim a TV para assinatura, imagina, a Sky era por satélite, era mais no interior ainda, como é que ia vender? E ainda tem mais, a Sky tinha que comprar o equipamento, não era comodato. Era um desafio, assim, violento. Nossa. Então tinha que criar, nós na época tínhamos que montar toda uma rede de vendedores, instaladores, distribuidores, de treinamento. Ô, Cavion, muito desafio. Tu me levou a almoçar uma vez com uma pessoa chamada Ricardo. Ricardo Miranda, ele era o CEO da Sky e o Cavion era o diretor comercial. Aí me levaram junto num restaurante em São Paulo.
top, português, comer bacalhau e vinho. Chegou na hora de pedir o vinho, o cara um baita bebedor de vinho e de valores, né? E aí os dois começaram a falar aí, conta aquela história lá que tu perdeu uma garrafa de vinho barata. Aquela é... Foi da Sky. Foi na Sky. E quem me fez perder essa... Aliás, eu fazia questão de perder, mas quando falava que... Porque se eu perdia, eu ganhava outra coisa, né? Perdia a aposta, mas ganhava uma coisa muito maior. Era um aumento. Mas era de 3 dígitos, até porque eu não sabia que existia vinho com mais de 3 dígitos. Porque 999 era uma garrafa de vinho. Essa eu achava que até ali eu ia. E um dia o Ricardo ficou sabendo e disse, não, pode pedir mais. 4 dígitos. E para quem eu ia perder, pediu isso. Digo, não, tá doido, não, que 4? E um dia nós fomos comprar o vinho. Eu me lembro que o meu cartão que eu tinha não cobria. Eu tive que usar 2 cartões para comprar o vinho. Isso foi em 99, 2001. Eu perdi um vinho na época, eu me lembro, um vinho, 1972, paguei R$7.500, uma coisa assim, uma garrafa de vinho, uma Romanée Conti. E... tive que pagar, mas depois fomos tomar junto lá. Vamos lá tomar o tal do vinho. Quando eu tomei o vinho, todo almoço esse vinho aí, eu acho que, por R$50 ou 35, eu acho que vale a mesma coisa, né? Cavion, e um conselho para quem, um entrante, as startups agora, esses novos empreendedores, um conselho. Olha, é difícil dar conselho, né? Mas... 1, 2, 3 conselhos. É mais difícil ainda. Porém, eu vejo as iniciativas ótimas, né? Isso que o Ronald fala também, que o jovem ele é desafiador, ele acredita e vai atrás e busca... nem todos, né? Mas esses que criam essas startups aí, eu acho que eles devem seguir nesse caminho, sem dúvida, mas eles também, eu não sei se isso funciona, né? Mas pensar também de como é que faz para deixar de pé esse negócio, porque muitas vezes faz, mas não pensa muitas vezes na monetização a sustentabilidade. A sustentabilidade, né? Eu não sei se esse aspecto vai diminuir a criatividade ou a iniciativa, porque... são coisas meio antagônicas, em princípio, né? Sim. Eu quero criar a coisa, mas como é que monetiza posteriormente? Mas a hora que tiver... aí entra com quem tem mais experiência daí. Se tiver nessa montagem dessa startup alguém que tem a vontade, que acredita, que vai e tal, mas ter alguém próximo que tem uma certa experiência, ele vai já trazer essa visão de que isso tem que... tem um equilíbrio. Até porque no meu MBA que eu fiz, no final do curso, para aprovar, tinha que criar uma startup. E aí foi onde eu estive dentro de uma, que até praticamente a gente não avançou, porque a gente se separou, mas como colegas e tal, mas que a gente está pensando nesse lado, como é que monetiza. Entendi. Inclusive, é algo que eu quero dar sequência, né? Mas tem que monetizar também, né? Cavion, muito obrigado aqui, esse bate-papo de 1 hora. Acho que para ser podcast passa muito, né? Mas nós vamos com certeza editar sim. partes de 5 minutos, 3 minutos, né? Vamos fatiar, porque quem vai assistir na íntegra aqui, além de nós 3, de repente os nossos familiares vão assistir só 1 hora, porque ninguém vai querer assistir, mas a gente vai realmente fazer isso. Estou aqui, quero fazer um fechamento, estou muito feliz de estar fazendo aqui o X-Play Business, é o meu primeiro programa, e foi por acaso, né, que surgiu o seu nome, tinha 2, 3 e foi você que foi o primeiro. Mas que para mim tem um valor muito importante, e para brindar isso, trazer o Ronald também, que é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu aprendo muito com o Ronald, né? Por tudo que ele já me ensinou e ensina. E você também, Cavion. Eu sou teimoso, né? Vocês sabem um pouco disso, mas eu adoro aprender. Dentro do possível, eu muitas vezes na dor, né? Mas vocês me ensinam muito, então estou até emocionado aqui de ter te trazido hoje aqui, porque realmente não é papo furado. Eu tenho pessoas que são
anjinhos da guarda, você é um deles. O Ronald também, mas hoje é tu aqui a pessoa de talentos. Muito obrigado por fazer parte da minha vida, da X-Play, por ter ajudado muito a Bitcom, a família Vergani, a nossa Caxias do Sul, levar o nosso nome para fora de Caxias, como eu presenciei isso, o seu nome. Ser uma pessoa tão querida. Hoje tinha que ter aqui um executivo, que hoje é diretor da Vivo Nacional, que foi teu estagiário na Sky, o querido Donini, quero fazer uma referência, tentou de várias formas em aeroportos, porque esse cara, quando veio a Caxias do Sul, ele pediu se eu conhecia o Cavion, disse sim, tu vai ter que me levar ele. E quando ele reencontrou o Cavion aqui, ele chorou. E a gente foi comer uma pizza lá no Giordani. Obrigado, muito obrigado, Cavion. Obrigado, Ronald. Até a próxima aí. Obrigado pelo convite. Eu me coloco ainda à disposição, ainda não sempre à disposição, porque isso me realiza e é o motivo pelo qual eu vou seguir o meu plano, que eu não pude contar aqui ainda, mas o meu plano 110, né? Isso faz parte do meu plano. Essa satisfação. Valeu, Ronald. Aquele abraço, obrigado. Valeu, Chimia. Finalizando aí. Sorria, você está na X-Play TV.